Vale lembrar que nesse vídeo é sem nenhum poder, ou seja, você vai ser um ser humano normal. Você já consegue imaginar qual desses mundos é o pior? Eu te garanto que você pode se surpreender. O resultado pode parecer óbvio, mas vamos ver como sobreviver a cada um desses cenários. Começando pelo que eu considero mais pacífico, a sua opinião pode ser outra: Demon Slayer. Os Onis são apenas uma lenda nesse mundo, e a maioria das pessoas nunca viu um de verdade, apenas ouviu falar. Isso significa que eles não são de conhecimento comum e não atacam a população em massa dos humanos com muita frequência. Viver aqui é uma das melhores chances de não perder a vida. Porém, caso você encontre com um Oni, as expectativas de vida não são muito grandes. Na verdade, são praticamente zero. Existiu nesse mundo, antes das respirações, caçadores de Onis que caçavam sem poderes. Eles tinham muita coragem. A maioria deles perdia a sua vida e eles atacavam os Onis em grupo, geralmente quando estava quase amanhecendo. A estratégia aqui era conseguir segurá-los no sol e assim eliminar o Oni. Porém, a gente tem que lembrar que o Muzan vive para sempre. E caso ele resolvesse criar muitos Onis e desse o sangue dele para uma quantidade muito grande de pessoas, o mundo poderia estar infestado de Onis, uns mais poderosos que os outros. E assim, o mundo seria o verdadeiro caos. A gente tem que pensar também que quanto mais maligna é a pessoa, ou quanto mais habilidades físicas e de artes marciais ela tem, ela se torna um Oni mais poderoso. A gente viu esse padrão se repetindo em vários Onis, inclusive nas luas superiores. Se você ainda não leu o mangá, vai ver a temporada final primeiro. Mas enfim, esse mundo dos três parece ser o mais pacífico. Existem os caçadores de Onis que defendem as pessoas, e a não ser que você se candidate como um caçador de Onis, você dificilmente vai dar de cara com um deles. A diferença desse mundo é que existe, e ela é bem grande, que você pode se alistar e aprender, na base do treinamento, a ficar poderoso como os outros caçadores. É claro que você tem que se dedicar e aprender, e tem que ter também um dom natural para ter uma respiração bem da hora ou criar a sua própria respiração. Mas esse é um dos únicos mundos que a gente está vendo aqui, um dos únicos dos três, que você pode, com treinamento, adquirir poder para vencer o inimigo. E é por isso que eu coloquei ele no topo da lista, dos lugares mais seguros. Porque por mais que os Onis conseguissem tomar completamente o planeta, você ainda poderia treinar e quem sabe até superá-los. Quem sabe não seria você que derrotaria o Muzan. Em segundo lugar, tem o Tokyo Ghoul. Esse anime é sensacional e tem resumo aqui no canal. Também tem resumo de Demon Slayer, tem resumo de Attack on Titan. Então você já sabe, depois desse vídeo, tem 3 vídeos para você maratonar. Tem 1 hora cada. Então você vai ter que fazer uma pipoca e se ajeitar aí para assistir os 3 vídeos. Eu te garanto que você vai ter vários ataques de nostalgia vendo toda a história em ordem cronológica. Mas deixa isso para depois desse vídeo aqui, tá bem? Em segundo lugar, em mundo mais pacífico entre os 3, eu coloquei o Tokyo Ghoul. Vamos ver se você concorda comigo. Nesse mundo, todo mundo sabe que existem Ghouls. E eles se escondem no meio das pessoas. Ou seja, seu colega de escola pode ser um Ghoul e você nunca vai saber. Sabe quando aquela menina bonita te chama para sair? Ela pode estar querendo te devorar, e não é no bom sentido. Então existem várias possibilidades nesse mundo, como por exemplo, os Ghouls estarem em cargos altos, ou até na liderança de países, sem ninguém descobrir. Só que eles têm que tomar um cuidado redobrado porque eles só comem carne humana, então eles têm que arranjar isso de algum lugar. Os Ghouls costumam ser muito discretos e tomar muito café. É praticamente impossível você descobrir quem é um Ghoul. Pela quantidade de café que eles tomam, você não sabe se é um publicitário ou um Ghoul. Mesmo assim, esse mundo ainda tem certa segurança, já que os Ghouls não saem desesperadamente atacando as pessoas como zumbis. E geralmente quando acontece, passa na TV, todo mundo fica sabendo, tem a vantagem de ter a tecnologia, então as pessoas podem se comunicar, pode ligar um pro outro, falar, olha, tem um Ghoul aqui, sai correndo. Então dá pra avisar, dá pra saber quando as coisas vão acontecer. Apesar dos Ghouls não serem fáceis de identificar e isso ser um grande perigo, eles não precisam de muita carne para sobreviver. Um Ghoul pode comer um humano até por vários dias, e eles ficam satisfeitos às vezes até com pouca coisa. Muitos Ghouls também decidem não fazer mal para os humanos, e passam fome. Alguns Ghouls fazem verdadeiras crises de fome, que apesar de não morrer com isso, eles ficam bem fracos. Então eu considero que esse mundo esteja no meio aqui do pacifismo. E é claro que eu não podia deixar de falar que você também pode se tornar um Ghoul aqui. Essa é uma escolha um pouco bizarra. Mas se imaginarmos um mundo coberto de Ghouls, teria outra saída? Fala a verdade, o que você faria? Se o mundo hoje estivesse cheio de Ghouls e você pudesse ser devorado a qualquer momento, sendo que você tem a possibilidade de se tornar um Ghoul e aí você vai se proteger, ninguém vai querer te devorar porque o seu gosto fica ruim,
que você faria? Tá aí um bom questionamento pra gente ver depois nos comentários o que vocês estão falando por aí. Mas eu acho que eu me tornaria Gol se eu estivesse nesse mundo, sinceramente. Eles são mais fortes, mais resistentes e tem alguns que conseguem viver bem, de forma tranquila, natural. Eu não vou citar aqui como alguns Gols conseguem carne de forma honesta, porque provavelmente esse vídeo vai ser desmonetizado, banido, o canal vai pra Deep Web, enfim. Tem muita coisa bem pesada nesse anime. Então se você tá vendo isso aqui e você não viu o anime, assiste. A história principal é muito boa. O RE, sabe como é que é? Não é lá essas coisas, mas é legal. Então assiste, ou se você quiser uma coisa mais rápida, assiste o resumo aqui no canal que você decide se gosta ou não gosta. Se você assistiu o resumo e gostou, vale a pena você assistir o anime. Mas cuidado com as expectativas do RE. O RE é uma temporada final que não ficou muito da hora. Mas mesmo assim faz parte da história e basicamente alteraram muita coisa do mangá. Eu particularmente não li o mangá, só vi os animes, mas muita gente falou que eles destruíram com a história do mangá e infelizmente isso acontece bastante. Então esse é o mundo pacífico do meio e agora tá na hora da gente conhecer o verdadeiro terror. Esse é o mundo mais violento, sangrento e mais difícil de sobreviver. Esse é o verdadeiro pesadelo. Bem-vindo a Attack on Titan. Essa é a pior escolha de mundo para sobreviver. Além de não ter poderes e de não conseguir desenvolver poderes, você ainda é um alvo fácil. Os inimigos são gigantes e o seu apetite é insaciável. Não basta comer 10, 100, 1000 humanos. Eles continuam devorando humanos independentemente do que aconteça. Qualquer ferimento é automaticamente regenerado. E o único pequeno ponto que faz essas criaturas morrerem é a nuca. Se você não cortar profundamente a nuca desses gigantes, eles continuam vivos. E para deixar as coisas um pouco mais complexas, sua pele é extremamente dura, sendo impossível de ser cortado por lâminas comuns. As únicas lâminas capazes de cortar a nuca da pele dos titãs é a lâmina feita de bambu de ferro, um minério natural que só é encontrado dentro da Ilha Parades. Sem bambu de ferro, não dá para cortar os titãs. E sendo assim, apenas com lâminas especiais. Veja o quão é difícil sobreviver nesse mundo. E lembra da regra que é sem poderes. Ah, eu vou ser Ackerman, Joel. Não, você vai ser totalmente sem poderes. Igual a Sasha, o Jean e o Connie. É claro que você tem a chance de se alistar na tropa de exploração. Quem sabe você não fique bem com o manto das asas da liberdade. Mas tenha em mente que você vai ter que enfrentar os titãs e aprender a usar o dispositivo de manobras 3D. E para ganhar poderes nesse mundo, você só tem 8 chances, já que o titã fundador é só com sangue real e nessa hipótese você não tem sangue real. Então você pode ganhar o poder de um dos 8 titãs dentro de um mundo com milhares de pessoas. Ou seja, as chances de você ganhar poder não é igual ganhar sangue do Muzan ou se tornar Gol. Você simplesmente tem uma chance muito pequena de ganhar poderes. E tirando o fato que um dia virá o estrondo. Então, se você faz parte dos 80% que foi estrondado, você vai virar adubo. Vai ficar bem chatinho, totalmente plano no chão, porque os colossais vão passar por cima da sua casa. E se você for o sortudo que ficou entre os 20% que sobreviveu, parabéns, agora você tem um mundo pós-apocalíptico para tentar sobreviver, sem recursos, sem vida, sem comida, sem pessoas e totalmente devastado. O cenário pós-apocalíptico torna esse cenário ainda pior do que é. E eu poderia colocar uma lista infinita de animes aqui que Attack on Titan ainda seria um dos piores cenários. E assim, nesse verdadeiro pesadelo, nunca diga que você gostaria de ir para lá, porque as chances de sobrevivência são realmente muito baixas. Não pense que você vai andar de cavalinho no Titã Quadrúpede, ou que a Mikasa vai colocar um pão na sua boca, nem que a Sasha vai dividir uma das batatas dela com você. Nesse mundo existe dor, sofrimento e amargura, nada mais do que isso. E se eu respondi a sua dúvida de qual desses 3 mundos é o pior de viver, você se inscreve no canal e recebe novos vídeos, é assim que funciona. Então deixa sua inscrição aqui embaixo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.